Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o assunto da semana passada e vamos falar da competência 2 do Enem. Semana passada eu trabalhei com vocês dois pilares da competência 2. Eu trabalhei os limites estruturais do texto e trabalhei também a adequação ao tema, a proposta de redação. Hoje a gente vai trabalhar o uso produtivo do repertório sociocultural, essencial para a gente tirar os 200 pontos nessa competência. Beleza? Bom, então hoje o assunto vai ser o uso produtivo do repertório e muita gente me pergunta o que é esse repertório sociocultural. Eu falei para você semana passada que a gente mobiliza 3 tipos de repertório para fazer um texto. Primeiro é o repertório dos textos motivadores, que estão na coletânea, na proposta. Segundo, seu repertório autoral, que é a forma como você interpreta essas informações. A gente vai falar muito desse repertório autoral na semana que vem, na aula da competência 3. E por último, pessoal, o repertório sociocultural, que é todo o seu conhecimento de mundo. O que você sabe das viagens que você fez, da escola, das conversas que você tem, dos filmes que você assiste, das músicas que você escuta, né? Então, você pode trabalhar no seu texto, por exemplo, com dados, com atualidades, com notícias recentes. Você pode trabalhar, por exemplo, com disciplinas como história, geografia. Você pode trabalhar elementos políticos, legislação recente, Constituição, declaração dos direitos humanos, muita gente gosta de utilizar, artes, humanidades, filosofia, sociologia, literatura, artes plásticas, cinema, enfim. Eu tenho certeza de que você gosta muito de alguma dessas áreas, você tem afinidade com algumas dessas áreas e agora é aprender a utilizar, né? Muita gente me pergunta, mas eu posso usar aí fulano e fulano como repertório? O que é bom como repertório? A pergunta, na verdade, deveria ser como eu uso o repertório sociocultural e não o que eu uso como repertório sociocultural. Como eu já disse, você pode usar todo o seu conhecimento de mundo, que você aprende na escola ou na sua vida, né? Mas a ideia é você usar de forma produtiva na construção e na fundamentação do seu argumento. Por exemplo, em outras provas do Enem, na violência contra a mulher, de 2015, né, a persistência da violência contra a mulher, era esse o tema. E aí um aluno escreveu como repertório sociocultural um funk que fez muito sucesso, que era um funk que falava dói, um tapinha não dói, enfim. Né? E usou um funk, um repertório que as pessoas pouco colocam crédito, mas utilizou de uma forma bem interessante, porque mostrou como que a violência persiste até nas esferas artísticas e musicais, né? Mostrando essa persistência da violência contra a mulher em adequação ao tema. Em 2014 também, um candidato escreveu sobre a Peppa Pig na prova, também para mostrar as estratégias persuasivas da publicidade infantil, que era o tema de 2014. Então a pergunta é, como eu devo utilizar o repertório sociocultural? A gente vai utilizar o repertório sociocultural de forma produtiva, articulando o repertório ao seu argumento, a ideia que você quer defender, que tem a ver com a sua tese e com o tema. Tranquilo? Bom, então, algumas dicas para a gente fazer esse uso produtivo do repertório sociocultural. Primeira coisa, deixa claro para o seu corretor o que você quer dizer com esse repertório. Eu quero provar um argumento, quero provar uma ideia. Eu quero dar um exemplo de uma ideia. Eu quero contextualizar, apenas para situar o tema, né? Então, é importante que você releia o seu texto, mostrando o que você quis dizer com aquele repertório, o que você quis mostrar para o seu corretor. Se é um exemplo, se é para fazer um tipo de ilustração, se é para construir uma analogia, né? Releia seu texto com tranquilidade e pense, será que o meu corretor entende a ideia que eu quis passar? Tranquilo? Bom, segunda dica, tente diversificar os pontos de análise do seu texto. Se você já fez um repertório sociocultural que fala sobre a cultura relacionada a determinado problema, a determinada questão, tente agora fazer um sobre o viés político, né? Ou seja, sei lá, falam sobre a Constituição Federal de 88, depois mostra elementos culturais, mostra da violência simbólica e cita o Pierre Bourdieu, por exemplo. Né? Então, diversificar os pontos de análise e, para isso, diversificar o repertório sociocultural. Muita gente muito viciado em determinados usos de repertório usa a mesma coisa para todos os textos. É importante diversificar e dialogar com vários
para poder fazer esse treino mesmo. Né? Por exemplo, usou a alusão histórica lá na introdução, no desenvolvimento é interessante utilizar, por exemplo, um argumento de autoridade, por meio de algum autor ou autora que falou, estudou o tema, beleza? Bom, e finalmente, cuidado para não tornar o parágrafo excessivamente expositivo. A gente viu na aula passada que o texto é dissertativo argumentativo. Então, a ideia é você defender o seu ponto de vista que está lá na tese, né? Então, às vezes, quando a gente coloca muitas informações pouco relacionadas ao ponto de vista, o seu texto fica expositivo. Fica uma quantidade excessiva de informações e sem interpretação, sem o seu repertório autoral, que é a sua interpretação. O texto fica expositivo, a gente também perde ponto na competência 2, como a gente viu. Né? Então, muito cuidado. Lembre-se sempre, o repertório sociocultural deve ser utilizado a serviço da argumentação e não o contrário, beleza? Bom, a gente preparou um material aqui para vocês, né, com a ajuda da nossa colega do determinante, com a Sara, e aí tem 2 tipos de repertório sociocultural, que é interessante a gente saber. O primeiro tipo de repertório sociocultural é o tipo global. São ideias que servem para vários tipos de tema, né? Por exemplo, você sabe você gosta muito de um filósofo, gosta muito de utilizar esse filósofo no seu texto. E aí dá para utilizar de vários, né, a partir de vários temas, dá para utilizar para homofobia, dá para utilizar para falar da questão da moradia, enfim. É um repertório que se aplica a vários debates, a várias discussões possíveis. E tem aquele tipo de repertório que é o específico, que é o repertório muito ligado ao tema. Por exemplo, se cair lá no Enem de 2018, transfobia. E aí a gente tem um repertório que o Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo. Esse é um repertório sociocultural específico para o tema da transfobia. Mas eu posso também, vou retomar o exemplo que eu dei mais cedo, falar do Pierre Bourdieu, falar das vivências de violência simbólica que esse grupo passa. E aí isso é um repertório mais geral, mais global, porque a gente pode falar de violência simbólica para vários grupos e várias minorias. Então, no texto, é interessante que a gente utilize, que a gente mobilize repertórios globais e específicos, né, para ficar bem completo. Outra questão importante é a articulação com o tema. Não adianta você simplesmente encaixar no parágrafo de uma forma desarticulada, de uma forma solta. É essencial que o candidato ou a candidata faça essa articulação, explore bastante a articulação com a ideia a ser desenvolvida e com o tema. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de textos que tiraram nota máxima no vestibular do ano passado. Bom, e por último, a fonte. A fonte, muita gente negligencia, esquece de colocar a fonte ou mesmo inventa, né? A fonte, ela enriquece muito o seu repertório sociocultural. Se for um dado, é importante você falar qual foi a fonte de pesquisa, se for uma notícia, de onde, qual foi o veículo dessa notícia, ou mesmo se for um autor, uma autora, tenta situar esse autor ou essa autora no tempo, ou quem é, né? Por exemplo, vai citar Marx, né? Mostrar que ele foi um sociólogo importante, de tal e tal período. Enfim, importante que você deixe claro que você não decorou aquela frase para encaixar no texto, mas que você, de fato, sabe, conhece aquela pessoa, aquela citação que você está falando. Beleza? Então, explorar a fonte. Bom, vamos ver uns exemplos aí agora dos textos do ano passado, né? Esse é um texto que tirou nota máxima e ele começou citando Sísifo, citando mitologia. Bom, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Primeira estratégia utilizada. Utilizou o repertório sociocultural, a interdisciplinaridade, explicou, não simplesmente jogou ali, não, o Sísifo, não, né? Deu uma desenvolvida, explicou e mostrou o que aconteceu com o Sísifo, beleza? E aí trouxe para a atualidade. Modernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. E aí, no segundo momento, o que o candidato fez? O candidato trouxe para a atualidade e trouxe para o tema específico. Então, ficou muito relacionado, né? Então, é um exemplo de como a gente utiliza de forma produtiva o repertório sociocultural na introdução. Então, explica
e atualiza o tema, mostrando a relação dele com o seu ponto de vista. Tranquilo? E aí, pessoal, tem aqui um pulo do gato. Lá na conclusão, esse candidato, ele retomou o repertório sociocultural utilizado na introdução para contextualizar. Olha só, desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os sísifos brasileiros. Quem são os sísifos brasileiros? Os surdos, nesse caso específico, vencerão o desafio de Zeus, ou seja, né, eles vão deixar de passar por problemas porque os desafios educacionais vão ser superados, né? Uma dica que eu dou para vocês, se vocês utilizaram o repertório sociocultural na introdução, em algum momento, ou na conclusão, ou no desenvolvimento, é interessante que se retome esse repertório, para o texto ter um projeto de texto bem elaborado. A gente vai falar de projeto de texto na semana que vem, portanto não percam, e para o seu corretor entender que você planejou o seu texto pensando na estrutura argumentativa e nos elementos que você utilizaria, né? Então, fica a dica, anota aí, se utilizou um repertório sociocultural na introdução, é muito interessante que esse repertório seja retomado, seja no desenvolvimento, seja na conclusão, como o candidato aqui fez de uma forma muito interessante, muito legal. Tranquilo? Bom, trouxe um segundo exemplo aí para a gente analisar. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Então, trouxe o repertório de forma bem explicadinha. A gente entendeu, de fato, qual que é a ideia que ela vai utilizar do Lévi-Strauss. Bom, e aí, continua. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Então, fez um período aí, uma frase que relaciona, que mostra a relação entre a ideia do Lévi-Strauss, já explicada, e a situação dos surdos no Brasil relacionada à educação, ou seja, articulou o tema ao repertório de uma forma clara, explícita, sem deixar dúvida para o corretor. E aí construiu a tese, como a gente já viu na aula passada, essencial na introdução de um texto, né? Essa tese, diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolas na inserção desse sujeito. A gente viu também aqui na primeira aula de competência 1, ele escreveu além de o papel das escolas na inserção. Na verdade, o correto seria além do papel. Bom, mas a introdução está muito bem feita, né? Apresentou o Lévi-Strauss como repertório sociocultural, mostrou a relação que essa ideia apresentada tem com o tema e tem com o ponto de vista, para daí apresentar um ponto de vista claro e evidente. Então, a gente tem aí a estratégia do uso produtivo do repertório sociocultural. Explica o repertório de forma clara, articula com o tema, atualiza para a questão do Brasil e faz a tese. Tranquilo? Então, agora vocês aprenderam como que a gente usa um repertório produtivo na introdução. Acho importante retomar uma coisa com vocês. Se utilizou um repertório na introdução, pessoal, dá um jeito de fazer uma referência ou no primeiro ou no segundo parágrafo do desenvolvimento ou mesmo na conclusão, que fica bem interessante. Beleza? Bom, a gente também pode utilizar o repertório sociocultural no segundo parágrafo do desenvolvimento ou mesmo no terceiro parágrafo, ou seja, na argumentação do texto. E aí vai servir para fundamentar a sua ideia e para fundamentar o seu ponto de vista. Olha o exemplo aqui do ano passado. Além disso, então a gente sabe que foi o segundo parágrafo do desenvolvimento, né, porque começou com o conectivo de adição de ideias, aí apresentou o problema. A ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma barreira para a captação pedagógica do surdo. Bom, para a capacitação pedagógica dos surdos, eu li errado. E aí apresentou o problema, a estrutura do tópico frasal, né? Então, trouxe o problema para o primeiro período do parágrafo. E aí continua. Helen Keller, primeira mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora, definia a tolerância como o maior presente de uma boa educação. Gente, olha que interessante a estratégia desse candidato ou dessa candidata. Trouxe a Helen Keller, que
tem uma ideia muito interessante sobre tolerância e educação. Entretanto, o que trouxe para esse repertório um peso bem importante é o fato de essa Helen Keller ser a primeira, na verdade, mulher surdo-cega. Então, ela é uma pessoa que, de fato, tem autoridade para falar sobre o tema. Aqui, nesse caso, o que potencializou o repertório sociocultural foi a exploração da fonte, como eu tinha falado para vocês ali no começo. Beleza? Então, explorou a fonte que enriqueceu muito o repertório. Bom, e aí continua. O pensamento de Ellen não tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado a educação para que se torne comum aos cidadãos a proximidade com portadores de deficiência auditiva, como aulas de Libras, segunda língua oficial do Brasil. Então, gente, depois de apresentar o problema, apresenta o repertório, articula o repertório sociocultural com o tema, com o seu argumento central, beleza? E aí ela fez essa articulação aí bem íntima, mostrando o que o repertório, o que essa Helen Keller tem para ajudar na questão educacional dos surdos. Articulação entre repertório e tema, essencial também para o uso produtivo do repertório sociocultural. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo social que possuem. Bom, conclui o parágrafo. Então, a gente tem uma estrutura aqui de parágrafo padrão, introduz por meio de um tópico frasal antecipando o tema, traz o repertório sociocultural, articula o repertório, a ideia que você quer defender e fecha o parágrafo com a sua interpretação. Beleza, gente? Então, a gente tem aí uma maneira de fazer o uso produtivo do repertório sociocultural no desenvolvimento. Então, traz a ideia central, repertório, explicação mais articulação e fecha as ideias. Dessa forma, fica bem claro para o corretor entender o que você quis dizer com o seu repertório sociocultural, como a gente tinha falado ali no começo da aula. Beleza? Bom, a gente também pode utilizar o repertório sociocultural na conclusão. Cuidado, gente, porque às vezes na conclusão ele serve apenas como uma exemplificação, como eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, não conta como o único repertório da conclusão, mas ele vai te ajudar muito a fundamentar e a embasar o detalhamento, como nós vamos falar daqui a pouco. Mas é preciso que, além desse da conclusão, você utilize em algum outro momento do texto outro repertório. Combinado? Bom, olha só. Outro sim, o próprio público deficiente deve alertar a outra parte da população sobre seus direitos e suas possibilidades no Estado Civil, a partir da reutilização de dias de conscientização na URB e da divulgação de textos proativos em páginas virtuais, como Quebrando o Tabu. Então, colocou aqui a proposta de intervenção e utilizou no detalhamento da proposta a ideia do Quebrando o Tabu. É claro, faltou uma explicaçãozinha breve sobre o que é esse Quebrando o Tabu, mas interessante que utilizou para exemplificar, que serviu também como detalhamento. Detalhamento, como vocês já devem saber, é um dos elementos importantes para a competência 5, que a gente vai falar na nossa última aula do curso, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje a gente aprendeu a utilizar de forma produtiva o repertório sociocultural na introdução, no desenvolvimento ou mesmo na conclusão, e as maneiras como a gente vai tirar os 200 pontos na competência 2. Semana que vem estamos juntos demais na competência 3, As duas próximas aulas vão ser dedicadas à competência 3 e eu espero vocês. A proposta dessa semana é sobre exclusão digital. Vocês vão ter que dissertar sobre os impactos da exclusão digital. Lembrando, pessoal, impactos focam nas consequências, beleza? O que será que a exclusão digital traz de tão ruim para a sociedade brasileira e como que essa exclusão digital compromete a cidadania? Boa escrita, bom treino e até semana que vem.